Na aula de francês de hoje, vocês vão aprender o verbo être, que significa ser e estar. O verbo être é um dos verbos mais importantes da língua francesa, se não for o mais importante. Então, nessa aula de hoje, vocês vão aprender a fazer frases na afirmativa, na negativa, vocês vão aprender a conjugar esse verbo no presente do indicativo e aprender a pronúncia correta desse verbo, e também vamos aprender a formar frases no passado. E vocês vão ficar até o final do vídeo, porque no final do vídeo vai ter lição de casa, e porque eu sou dessas, vocês vão ter lição de casa. Então, sem mais delongas, on y va! Salut! Eu sou a Ana Paula, presidente executiva e professora de francês aqui do Cadê Minha Baguette? Soyez la bienvenue! Então vamos começar essa aula com a conjugação do verbo être no presente do indicativo e vamos trabalhar a pronúncia desse verbo. Então aqui vocês têm os pronomes pessoais, no qual vocês já têm uma aula aqui, tem um vídeo, eu vou colocar o card aqui, tem um vídeo sobre os pronomes pessoais. Eu não vou explicar de novo aqui, se você tiver alguma dúvida ou acabou de chegar nesse canal, vai assistir esse vídeo sobre os pronomes antes, para vocês entenderem o que quer dizer. Ali eu explico direitinho cada pronome, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com a pronúncia, e lembrando também que tem aí uma série de vídeos sobre pronúncia que estão saindo aí no canal. Então vocês se inscrevam, para vocês toquem o sininho para receber a notificação, e assim vocês vão poder fazer essas aulas de pronúncia. Então, porque é muito importante, inclusive, né, aqui o je, o eu, né, uma pronúncia importante, eu explico isso tudo lá na aula dos pronomes pessoais, tá? Il fait chaud ici, oh là là. Alors, je suis. Je suis. Eu sou. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. On est. On est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Agora nós vamos ler rápido. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Vocês puderam notar que na pronúncia da conjugação do verbo être, então vocês têm aqui la liaison. La liaison significa quando uma palavra termina com uma consoante e a palavra seguinte começa com uma vogal. Então, nesse caso, o il e o e, eles se juntam. Il, fica junto. O elle, a mesma coisa. Elle. E no on, que significa a gente, como eu expliquei lá naquela aula dos pronomes pessoais, on est. Emenda tudo. Aqui no vous êtes, você tem o som de Z na liaison, porque mais uma vez o S, né, o vous termina com S consoante, o et começa com uma vogal, então você fazendo a liaison fica esse som de Z, vous êtes. Agora que vocês conheceram a pronúncia e a conjugação do verbo être, nós vamos ver aqui algumas frases que eu fiz, algumas frases simples, que para vocês verem em quais situações utilizamos o verbo être, que na realidade é o nosso ser e estar. Então vocês vão entender aqui nesses contextos, né? Je suis brésilien, ou je suis brésilienne, no feminino, brésilien masculino, brésilienne féminin. Então, aqui, je suis brésilien, eu sou brasileiro.
Je suis brésilienne, eu sou brasileira, né? Então você usa aí para dar uma nacionalidade. Tu es malade. Tu es malade. Você está doente. É um estado, né? Um estado físico. Tu es malade. Você está doente. Il est chauffeur. Il est chauffeur. Chauffeur significa motorista. Então, ele é motorista. Chauffeur. Temos aqui, né, profissões. Elle est infirmière. Elle est infirmière. Infirmière significa enfermeira. Então, aqui temos duas profissões. Ensuite, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nós estamos perdidos, né? Então, aqui também é estamos, né? É um estado de você estar perdido. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Vocês são gentis, vocês são os amores. Né? Então já é aqui um de ser, né? Vocês são gentis. Aqui temos uma emoção. Ils sont énervés. Ils sont énervés. Ils sont énervés, eles estão com raiva, eles estão nervosos. E elles sont à la maison. Elles sont à la maison. Elas estão em casa, né? Elas estão em um local específico, no caso, na casa, tá? Então, isso é muito fácil, não tem muito mistério. Aqui, essas frases são bem básicas para iniciantes, tá? Qualquer um pode fazer esse tipo de frase para ir treinando. Então, vamos ler agora essas frases para a gente ir treinando a nossa pronúncia. On y va. Je suis brésilien. Je suis brésilienne. Tu es malade. Tu es malade. Il est chauffeur. Il est chauffeur. Elle est infirmière. Elle est infirmière. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Ils sont énervés. Ils sont énervés. Elles sont à la maison. Elles sont à la maison. Então, notem aqui que nós temos também la liaison. Aqui, ó. Ils sont énervés. Ils sont énervés. Então, o som termina com uma consoante e énervé começa com uma vogal. Então, a gente faz la liaison. Elles sont à la maison. Elles sont à la maison. É um T sutil, mas ele tá ali. Elles sont à la maison. Elles sont à la maison. Certo? Elle est infirmière. Elle est infirmière. Mesma coisa. Aqui tem esse T, ele é sutil, mas ele tá ali. Elle est infirmière. Quando a gente fala rápido. Agora, nós vamos aprender a fazer essas frases na negativa, na negação. Então, essa daqui é a regra básica da negação, que serve para qualquer verbo e qualquer frase negativa que vocês forem usar aí no francês, tá? Então, a regra, ela é bem simples. Você tem o verbo, aqui, o primeiro verbo da frase. Nesse caso, você tem o verbo être conjugado na primeira pessoa do singular, suis, je suis, e você tem esses dois advérbios, o ne e o pas. O ne e o pas são advérbios. E o que significa um advérbio? Um advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo. Então, se você é, você é. Mas se você não é mais. Entendeu? Bom. Enfim. O que acontece? Na língua francesa, nós temos dois advérbios. Em português, você diria eu não sou. Você só tem o não, o advérbio não. Eu não sou. Só que em francês, você tem dois advérbios. Um antes do verbo e o outro depois. Então, vê aqui, ó. Je ne suis pas, tá? Então, vocês têm esses dois. E o que acontece? O primeiro verbo
da frase, ele vai sempre ficar entre o ne e o pas, em uma frase negativa. Então, aqui temos vários exemplos. Vamos ler junto esses exemplos. Je ne suis pas brésilienne. Je ne suis pas brésilienne. Eu não sou brasileira. Je ne suis pas. Eu não sou brasileira. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Você não está doente. Il n'est pas chauffeur. Il n'est pas chauffeur. Ele não é motorista. Elle n'est pas infirmière. Elle n'est pas infirmière. Ela não é enfermeira. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas perdus. Nós não estamos perdidos. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Vocês não são gentis, vocês não são gente boa. Ils ne sont pas énervés. Ils ne sont pas énervés. Eles não estão nervosos, eles não estão com raiva. Elles ne sont pas à la maison. Elles ne sont pas à la maison. Elas não estão em casa. Então, vocês notaram aqui que temos o verbo conjugado aqui, olha. Tu es, tu n'es pas. Il est, il n'est pas. Elle est, elle n'est pas. Nous sommes, nous ne sommes pas. Vous êtes, vous n'êtes pas. Ils sont, ils ne sont pas. Elles sont, elles ne sont pas. Então, vocês viram aí o padrão que ocorre na negativa. E temos aqui o N, que é o ne e o pas. Aqui nós temos o N apóstrofe. E o que isso significa? Como o advérbio ne, ele termina com vogal, ele termina com a vogal E, certo? E aqui você tem, nesse caso, o verbo conjugado que começa com uma vogal. Então, para evitar esse ne, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, para não escrever isso aqui, né? Imagina, ia ficar assim, ó. Então, para não ficar desse jeito, o que eles fizeram? Eles tiraram esse ne e colocaram uma apóstrofe. E aqui vale, aqui, mesma coisa, para o E da terceira pessoa. Opa, para o E da terceira... Eu tô sem óculos, eu não enxergo. Ah, vai lá. Então, ne é a mesma coisa aqui, ó. Tá? Começa, a partir do momento que o verbo começa com uma vogal, então você tem que colocar N e apóstrofe. Quando ele começa com consoante, como nesse caso aqui, então aí já não é necessário. Ne sommes. Então termina com vogal, começa com consoante, tá tudo certo. Ne sont, também a mesma coisa. Aqui no neta, não, neta, ó. Aqui, eta, começa com vogal. Aí tem que colocar N apóstrofe. Certo? De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Agora nós vamos ver o verbo être no passé composé. Le passé composé seria o equivalente do eu fui, eu fiz, eu estudei, eu dormi, eu andei, eu comi, eu jantei. É esse passado, é o equivalente desse passado. Porém, na língua francesa, para a gente construir esse tempo verbal, a gente tem que usar um auxiliar. Então, no caso, o auxiliar do verbo être é o verbo avoir, que a gente vai ver em outros vídeos também. Então, para você formar esse passado, esse tempo passado, eu fui, eu andei, eu estudei, eu dormi, eu comi, eu trabalhei, etc., você tem que usar esse auxiliar avoir. E eu vou mostrar para vocês agora como é que faz. Então, esse passado, esse equivalente do eu fui, eu estudei, eu comi, eu assisti, eu andei, eu dormi, eu acordei, etc., ele se chama passé composé. Então, esse passé composé, ele é composto do auxiliar dele, no caso, o verbo avoir, que vai ter vídeo aí
Depois desse vai ter um vídeo sobre o verbo avoir, que é também um verbo super importante da língua francesa. E você tem aqui o verbo être no particípio passado. Então, todos os verbos da língua francesa, eles têm uma versão no particípio passado. E essa versão no particípio passado é algo super simples, eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Então, pelo momento, o que vocês precisam guardar em mente é o particípio passado do verbo être, que é été. Été é o particípio passado do verbo être. Então, para a aula de hoje, é o que mais importa, tá? E numa outra aula futura, a gente entra mais em detalhes nessa questão aí do particípio passado dos verbos. Então, o que acontece aqui para formar essa frase? Você tem aqui o avoir. Esse daqui é o verbo avoir. Vou escrever aqui para vocês. Avoir significa ter. E esse verbo avoir, ele também é ultra importante na língua francesa, porque ele também é um auxiliar. Ele é um auxiliar. O verbo être também é auxiliar, mas a gente vai ver isso mais para frente. Agora, o que a gente precisa entender é que o verbo avoir, que significa ter, ele é o auxiliar do verbo être. Então, nós vamos ver aqui, nessas frases, nesses exemplos, nós temos aqui o verbo o verbo avoir, ter, que está conjugado. Então, veja só, olha, je é o verbo conjugado, o verbo avoir, o verbo ter conjugado. Je significa eu tenho. Tu as significa você tem. Il a, ele tem. Ela, ela tem. Nous avons, nós temos. Vous avez, vocês têm. Ils ont, eles têm. Elles ont, elas têm. Então, esse daqui é o verbo avoir conjugado no presente do indicativo. E ele é o auxiliar do verbo être. O verbo être, ele está aqui, ó. Être, olha que linda essa letra aqui. Vocês nunca mais vão esquecer dessa regra, depois dessa arte aqui. Isso não é escritura, isso é arte. Olha, verbo être. Em língua alienígena, tá? Então, esse daqui é o verbo être no particípio passado. Vocês podem anotar aí no caderninho de vocês, tá bom? Então, o que significam essas frases, né? Vamos traduzir essas frases primeiro, para vocês entenderem bem qual é o significado do passé composé, e depois a gente vai ler essas frases juntas para a gente poder trabalhar a pronúncia. Alors, j'ai été à Londres. Significa eu estive em Londres. Estive em Londres. Tu as été malade, que significa você esteve doente. Você esteve doente. Passado. Foi, já foi. Il a été à ce concert, que significa ele esteve nesse show. Concert normalmente é show, tá? Concert da Lady Gaga, concert da Madonna, show. Ela était à l'hôpital, significa ela esteve no hospital. Nous avons été ensemble, que significa nós estivemos juntos. Vous avez été gentil. Vocês foram gentis, né? Foram gentis. Ils ont été au Brésil, que significa eles estiveram no Brasil. E elles ont été gentilles. Elles ont été gentilles, elas foram gentis, elas foram muito legais. Foram legais. Então, aqui vocês perceberam, então, esse padrão, temos o verbo avoir conjugado no presente, seguido do particípio passado do verbo être, que é été, été. Agora, a gente vai trabalhar a pronúncia dessas frases. On y va. J'ai été à Londres. J'ai été à Londres. Tu as été malade. Tu as été malade. Il
a été à ce concert. Il a été à ce concert. Elle a été à l'hôpital. Elle a été à l'hôpital. Nous avons été ensemble. Nous avons été ensemble. Vous avez été gentil. Vous avez été gentil. Ils ont été au Brésil. Ils ont été au Brésil. Elles ont été gentilles. Elles ont été gentilles. Agora, vamos ler rápido, hein? On y va. 1, 2, 3. J'ai été à Londres. Tu as été malade. Il a été à ce concert. Elle a été à l'hôpital. Nous avons été ensemble. Vous avez été gentil. Ils ont été au Brésil. Elles ont été gentilles. Muito bem. Agora que vocês entenderam como funciona o passé composé, qualquer dúvida coloquem aí nos comentários. Vamos passar para o passé composé na negativa, né? Vamos aqui refutar tudo que foi dito antes. Então, o princípio aqui da negativa no passé composé é o mesmo que eu expliquei quando nós vimos agora há pouco a negativa no presente. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter os advérbios, temos os advérbios de negação, o ne e o pas. Lembrando, os advérbios de negação, eles vão ficar em volta do primeiro verbo da frase. Porque aqui nós temos dois verbos, nós temos o verbo avoir conjugado e nós temos o et, que é o particípio passado do être. Então, aqui vocês têm o primeiro verbo da frase, está entre o ne e o pas. E depois do pas vem o resto, tá bom? Então, e outro detalhe que temos que lembrar, que tem aqui N apóstrofe, por quê? Porque o verbo avoir, a conjugação dele começa com vogal. Então, temos que usar N apóstrofe, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler essas frases, beleza? On y va. Je n'ai pas été à Londres. Je n'ai pas été à Londres. Tu n'as pas été malade. Tu n'as pas été malade. Il n'a pas été à ce concert. Il n'a pas été à ce concert. Elle n'a pas été à l'hôpital. Elle n'a pas été à l'hôpital. Nous n'avons pas été ensemble. Nous n'avons pas été ensemble. Vous n'avez pas été gentil. Vous n'avez pas été gentil. Ils n'ont pas été au Brésil. Ils n'ont pas été au Brésil. Elles n'ont pas été gentilles. Elles n'ont pas été gentilles. Eu comecei a falar e esqueci de traduzir. Je n'ai pas été à Londres. Eu não estive em Londres. Tu n'as pas été malade. Você não esteve doente. Il n'a pas été à ce concert. Ele não foi nesse show. Ele não esteve, né? O certo. Ele não esteve nesse show. Elle n'a pas été à l'hôpital. Ela não esteve no hospital. Nous n'avons pas été ensemble. Nós não estivemos juntos. Vous n'avez pas été gentil. Vocês não foram gentis. Ils n'ont pas été au Brésil. Eles não estiveram no Brasil. Elles n'ont pas été gentilles. Elas não foram legais. Então, vocês notaram aí esse padrão? Então, como a gente pode ver aqui, nós temos em vermelho os advérbios de negação. Lembrando, advérbio é uma palavra que modifica
o sentido do verbo. E aqui temos o primeiro verbo, que nesse caso é o auxiliar avoir. Ele está entre o ne e o pas, porque ele é o primeiro verbo da frase. E depois do pas é que segue o particípio passado do verbo être, que é été. Tá certo? Então aqui, olha, para vocês poderem exercitar em casa, vocês podem repetir, inclusive assistam esse vídeo várias vezes, dá pausa, tira print também se quiser, e vocês vão fazendo esse exercício aqui para ir treinando a negação. Je n'ai pas été, tu n'as pas été, il n'a pas été, elle n'a pas été, nous n'avons pas été, vous n'avez pas été, ils n'ont pas été, elles n'ont pas été. Então, vocês podem repetir isso várias vezes, para vocês irem treinando essa negativa. É super simples. Então, mais uma vez, qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. E vamos passar para a lição de casa agora. A lição de casa vai ser o seguinte: vocês vão pegar o verbo être e vão formar frases que vocês vão colocar nos comentários. Então, essas frases, elas podem ser afirmativas, negativas ou no passé composé. Vocês escolhem o formato que mais deixa vocês confortáveis. E não fique com medo, com vergonha de escrever errado, tá, gente? A gente tá aqui para aprender, então não fica com vergonha. Então, o que vocês vão fazer com essas frases? Vocês vão formar frases, né, com o verbo être. Vocês podem falar qual é a profissão de vocês, onde vocês estão nesse momento, no momento que está assistindo o vídeo. Você pode falar se você está em qual país, ou a sua nacionalidade, caso você não seja brasileiro, né? Porque aqui já tem o exemplo do brasileiro, então não vale, não vale. Senão inventa outra coisa, seja vire gringo, entendeu? Então coloquem aí nos comentários, façam frases na negativa, porque aos poucos eu quero montar um acervo de frases dos inscritos, para poder fazer um vídeo comentando essas frases e esclarecendo dúvidas. Então, eu conto com vocês para essa lição de casa. Eu vou adorar ler as frases que vocês vão fazer. E é isso aí, gente. Então, se inscreva no canal, s'il vous plaît. Toca no sininho. Que mais? Se inscreva, toca no sininho, deixa comentário, compartilha e me manda um pix de R$1 milhão. Tô brincando, gente. Tá bom? Lembrando também, tem um QR Code durante a aula. Nesse QR Code você pode escanear se você quiser fazer aulas de francês comigo, tá bom? Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Salut!